Boa noite, pessoal. O som tá legal? O que vocês estão achando? Então, para quem não me conhece, né? Sou Débora, sou enfermeira, diretora da Faculdade Venceslau Braz, professora e representando o CROREM Minas Gerais, aqui em Itajubá. Então, hoje, né, eu tenho a honra de convidar para participar da live a nossa ex-aluna Vanilza Maria Paiva Carneiro, tá? Fiscal do CROREM MG. Aqui, ó, ela mandou. Aqui, eu ponho aqui. Oi, Vanilza. Não tô vendo, né? Entrou. Débora, Oi, Vanilza, tudo boa bom, bem? noite, boa noite, tudo bem? Graças a Deus e você? Tudo bom, saudades de você, né? Você não vem pra cá? Pois é, tô morrendo de saudade também de todo mundo aí, muita saudade mesmo. O lugar que faz com que eu tenha pensamentos bons e saudade. Então, Vanilza, hoje, né, nós vamos falar um pouquinho sobre legislação, sobre o CROREM MG, né? Ótimo. Então, eu gostaria, Vanilza, que você se apresentasse, tá? Para o pessoal. Me apresento sim. Então, meu nome é Vanilza, né? Paiva Carneiro. Sou ex-aluna, né, da Faculdade Venceslau Braz. Me formei em 2001, né? Já tenho, né, alguns anos aí de estrada, né? 19 anos, né, de formada. Sou fiscal do Corém há 16 anos. Na verdade, eu fiquei pouco tempo, né, na área assistencial e já fui para o Corém. Então, eu estou há 16 anos no Conselho de Enfermagem já. E, nossa, tenho muita gratidão por vocês. Estou muito feliz pelo convite que vocês fizeram a mim, né, de estar aqui nessa live. A faculdade, como eu disse, né, me traz só recordações boas. Foi aí que eu tive a certeza da minha vida profissional, né, de ser enfermeira e de estar onde eu estou, né, trabalhando e exercendo a profissão. E, nossa, eu agradeço demais esse convite mesmo e estou, assim, até emocionada de ter recebido o convite de estar aqui com vocês. O prazer é nosso estar te recebendo, né? Você que Obrigada. já tem uma larga experiência no Corém, né? O tempo passa, né, Vanilza? Que agora você Muito, falou. meu Deus, como o tempo passa, né, Débora, querida? Nossa, minha professora querida, amada, passa muito depressa, né? Parece que foi ontem que eu estava aí com vocês, né? Exatamente. Então, Vanilza, vamos, né, começar a conversar um pouquinho sobre o Vamos. que nós temos proposto hoje, que eu acho que é de suma importância para todo mundo, para ex-alunos que às vezes têm Claro, muitas dúvidas, para sim, enfermeiros, para os alunos que estão começando a vida profissional agora, né? Que é em exatamente, relação à legislação, né? Que quando a claro. gente parte da escola, parece que a gente não entende por que muita gente tem de saber, né? Não Então, entende. Por mais que a gente queira, parece que não cai na compreensão do estudante, não né? cai, né? Engraçado. Então, Vanilson, primeiro, né, antes de falar em legislação propriamente dita,
Como que é, como está sendo, né, a atuação do COREN-MG agora nos tempos de pandemia? Olha só, ô Débora, assim, o Corém está trabalhando exaustivamente, né? O sistema COFEM Corém está trabalhando exaustivamente nesse momento. Porque essa pandemia, na verdade, ela pegou todo mundo de surpresa, né? A gente estudou e viu coisas sobre pandemia em livros de história. A nossa geração, ela não viveu, né, uma pandemia nessas proporções, né? A última pandemia foi a gripe espanhola, em 1918, né? E quando a gente teve agora H1N1 em 2009, foi muito diferente, né? Foi em proporções bem menores do que a epidemia que a gente está vivendo agora. Então, assim, o sistema, os profissionais, eles não estavam em momento algum preparados para isso tudo que a gente está vivendo, isso tudo que está acontecendo, né? O que a gente pensava? A gente pensava assim, se algum dia surgir alguma doença por aí, imagina, a gente tem muitos pesquisadores, a gente tem uma, né, uma gama de formas de fazer com que isso não chegue, que isso não se expanda. Mas a gente viu que isso não é a realidade, né? Que, na verdade, nós estamos, sim, passíveis a epidemias e tem essa demora, sim, da questão medicamentosa, da questão da vacina. Então, tanto os profissionais de enfermagem quanto o sistema foram pegos de absoluta surpresa nesse momento. Então, assim, a princípio, nós, a gente, na verdade, quando a pandemia começou, quando foi decretada a transmissão comunitária mesmo aqui no Brasil, nós fiscais estávamos em Belo Horizonte. A gente estava em treinamento lá. Então a gente voltou, cada um para a sua subseção, e nós tivemos que ficar 14 dias. Aqui em Minas isso aconteceu, né? Nos outros estados eu não sei como que isso se deu. Mas nós tivemos que ficar 14 dias, porque lá em Belo Horizonte já estava, né? Transmissão comunitária. Nós tivemos que ficar em casa, né? Só que em casa, trabalhando muito. O Corém, ele abriu o telefone, né? Para que os inscritos, os enfermeiros, técnicos, auxiliares, tirassem suas dúvidas em relação à pandemia, em relação ao Covid. Então, nós de casa, nós atendíamos os telefonemas desses profissionais em pânico, Débora, em pânico total, querendo pedir demissão, com medo do que ia acontecer, porque a mídia, né, mostrava a Itália naquelas condições, naquela situação, né? Então, a gente atendia esses telefonemas e orientava os profissionais de enfermagem, né? Para que eles ficassem calmos, que essas coisas todas iriam se ajeitar e que, né, que na verdade, nós somos soldados, nós fomos treinados para a guerra, embora a gente se esqueça disso, né? No dia a dia, a gente tinha esquecido pelo fato de não ter vivido mesmo essa questão da pandemia na vida, a gente se esquece que a gente é soldado e a gente está pronto sim para uma guerra. E a gente está vendo que o profissional de enfermagem está pronto sim para essa guerra, que ele está na linha de frente, né? E está executando as suas atividades com grandeza. Mas eles apavoraram a princípio. Então a gente orientou, né? Fizemos todas as orientações pertinentes aos profissionais de enfermagem para que eles ficassem mais tranquilos. E também, o que aconteceu? O sistema COFEM, né? Aí, passado esses 14 dias que a gente ficou só atendendo aos telefonemas e também fazendo levantamentos. Porque aí o sistema COFEM, porém, ele fez um formulário para um levantamento situacional relacionado ao Covid-19, para que fosse aplicado esse levantamento em todas as instituições de saúde do Brasil, por todos os fiscais do Brasil. Então, a gente colhia esses dados presencialmente em algumas instituições e em outras a gente fazia por via telefone, com contato com os enfermeiros, e-mail. E nós, Débora, colhíamos dados que, inclusive, esses dados abasteciam até a questão do Ministério da Saúde mesmo.
em relação a quantos leitos aquele hospital tinha, quantos leitos de UTI aquele hospital, né, possuía, se iria abrir algum leito a mais para a questão do Covid, se a taxa de ocupação daqueles leitos era alta né, e era uma situação preocupante para a questão do Covid. Quantos profissionais de enfermagem aquela instituição possuía, se o dimensionamento era correto, se o atendimento, né, ia ser possível nesse momento, tendo em vista o aumento que a gente não sabia, né, e não sabe, inclusive até hoje, né, como que vai ser essa progressão das internações. Então, a gente colhia esses dados todos, dos profissionais também em relação a testes, se eles estão sendo testados ou não, se todas as situações mesmo, se eles estavam tendo treinamento em relação ao Covid, se tinha alguma dúvida, se tinha alguma coisa, sabe? E o sistema preparou também vários cursos em relação à paramentação, desparamentação, uso de equipamento de proteção individual, porque assim, embora nós tivéssemos, né, sido educados para fazer uso de equipamentos de proteção individual e para paramentar, desparamentar, assim, alguns profissionais, saúde pública, têm muitas dúvidas, né? Tinham muitas dúvidas. Então, vários cursos online foram oferecidos no período para os profissionais, estão sendo oferecidos, né? A gente continua com esses cursos, com essas formações de profissionais, né? De formações a esses profissionais, né? Para que eles tirem todas as suas dúvidas em relação ao enfrentamento do Covid-19. Realmente está sendo um trabalho muito árduo, né? Para todo mundo. Porque nós fomos pegos de surpresa, como você falou. Antes, para nós, era uma aula de história, né? Exatamente, uma aula de história. E a gente está vivendo, né? Eu falo, ninguém pensou assim, né? No nosso próprio juramento. Parecia que quando a gente faz o juramento, a gente promete, parecia uma coisa que ficava no... Nunca vou usar isso. De repente, nós fomos chamados, né? Eu acho que a enfermagem está cumprindo muito bem seu papel. Muito bem, ela está na linha de frente. Muito bem seu papel. Nossa, a enfermagem, assim, tá de parabéns mesmo, porque está cumprindo o seu papel de forma, assim, emocionante. Na verdade, outra coisa também que é importante a gente colocar, esses dados todos que a gente tá colhendo, né, no sistema, né, COFEM, COREM e tudo, toda a problemática desses dados, né, por exemplo, assim, o fato de uma instituição não ter o quantitativo ideal de profissionais de enfermagem. Isso tudo não é só dados, não, tá? Não é só coleta de dados que a gente faz, não. Tudo isso que a gente vê quanto irregularidade, por exemplo, no princípio a gente encontrou também muitas instituições que não tinham EPI, que não tinham condições de comprar uma máscara cirúrgica, condições de comprar, né, um face shield. O sistema, né, o COREM em Minas Gerais, ele fez uma compra de 1 milhão em equipamentos de proteção individual e distribuiu no estado todo, para esses 853 municípios, assim, né? Estabelecendo algumas prioridades, né? Os municípios que tinham mais casos de Covid e tal. E outros dados também, por exemplo, em relação ao quantitativo de profissionais de enfermagem, a gente leva isso para o Ministério Público. Essa questão da falta de EPI também é levada para o Ministério Público do Trabalho, que vai tomar as medidas cabíveis e necessárias para que o profissional de enfermagem tenha condições de trabalhar de forma segura, né? O COREM, ele trabalha com isso, né? O nosso trabalho é esse, né? Fazer com que o profissional de enfermagem
tenha condições seguras para o trabalho dele, né? Isso é uma coisa, né, que é importante também eu falar aqui. Quando a gente está na faculdade, né, na época que eu estudava, embora eu tivesse, né, você como uma representante do Corém, uma pessoa assim brilhante, né, que a gente via o Corém em você, né? E assim, mas a gente tinha assim muitas dúvidas, né, em relação ao que é Corém, para que serve Corém? E até hoje, Débora, eu vejo muito isso nos profissionais de enfermagem. Eles não sabem o que é o Corém. Eles não, muitas vezes eles não têm muito entendimento. Para que serve COFEM? Para que serve Corém, né? Eu pago isso? Faz alguma coisa para mim? Né? Esse órgão serve para alguma coisa? Então, vou colocar aqui, vou esclarecer essa questão do que é o sistema COFEM-Corém, o que a gente faz, né? Quais são os preceitos. Então, eu gostaria, já pegando esse gancho, né, que você falasse um pouquinho desses preceitos, né, e qual a importância do profissional de enfermagem conhecer a legislação, o código de ética, né, que é a função realmente da fiscalização do Corém, né, que a gente escuta muito falar, você deve escutar aí, eu escuto assim demais o povo falar o Corém não faz nada, o Corém não luta pelo salário, mas né? É então as desconhecimento pessoas mesmo. Eu falo e assim, não julgo, porque eu sei que quem fala é porque desconhece. A partir do momento que a pessoa conhece, ela não tem mais essa fala. Essa fala, ela é extinta. É o desconhecimento mesmo, infelizmente, né? É porque desconhece. Mas vamos lá. Então, o que é o sistema COFEM-Corém? Por que ele existe? Então, a profissão enfermagem é uma profissão regulamentada por lei, Lei 7498 de 86, né? Então, as profissões que são regulamentadas por lei, elas têm que ter o conselho que rege essa profissão. E no caso do conselho, né, de enfermagem, ele é regido também por uma legislação, pela Lei 5.905 de 73, que fala o que o conselho faz. Então, ele fiscaliza, ele disciplina o exercício profissional da enfermagem, ele zela pelo bom conceito da profissão, né? Além de fazer essa questão da emissão das carteiras e de emissão de certidões, né? E outras coisas. Mas o Corém, como ele é uma autarquia pública, ele não tem recursos próprios, né? Ele presta conta de tudo para a União, ele é um serviço público, mas ele tem que sobreviver com recursos dele mesmo. Assim são todos os conselhos. Então, por isso que cobra a bendita da anuidade, né? Mas essa anuidade é usada pelos Coréns de forma a declarar tudo para a União. Então, assim, o governo tem essas declarações de tudo, de cada centavo, né? Que é gasto dentro do conselho com todas essas ações para fazer com que, inclusive, né, com que o profissional de enfermagem ele tenha condições, né, favoráveis de trabalho. Só que as pessoas entristecem, porque, por exemplo, eles acham que o conselho de enfermagem ele pode definir, por exemplo, jornada de trabalho de 30 horas de enfermagem, que ele pode definir piso salarial, aposentadoria especial. Não pode. Infelizmente. Ele não pode fazer isso. Mas, inclusive, o que o Corém até está fazendo no momento? O Corém Minas Gerais, né? Os Coréns também no Brasil estão fazendo. Tendo em vista esse protagonismo que está acontecendo agora com a enfermagem, né? Essa visibilidade que a enfermagem está tendo, né? Tá tendo no momento, e que nós, profissionais enfermeiros, sempre soubemos, sabe, né? A gente sempre soube disso, que nós somos protagonistas, que dentro de um hospital, se não tem enfermagem, não tem saúde, né? Mas a população, a sociedade, talvez não enxergasse isso. Então, nesse momento, aproveitando desse momento, né, em que a enfermagem está, assim, nos holofotes, né? O Corém de Minas, ele está tentando com que a lei, né, o projeto de lei que está desde 1999 no Congresso Nacional, que ela seja votada, que ela seja,
né, colocada em pauta pela Câmara Federal e que seja votada para que os profissionais de enfermagem tenham as 30 horas, né? Que isso, assim, vai ser muito bom para o profissional. Porque hoje, o que a gente vê que acontece? O profissional ele tem uma carga horária de 44 horas em 2, 3 locais de trabalho, né, Débora? Então, o risco desse profissional incorrer num erro por isso é muito grande e exaustivo. A nossa classe é uma classe predominante de mulheres. Então, essas mulheres, além de fazerem essa carga horária de 44 horas semanais em 2, 3 lugares, ainda fazem tarefas domésticas. Então, assim, isso é muito difícil, né? É muito complicado. A questão do piso salarial mesmo é outro ponto, né? O piso salarial. Se o Corém pudesse fazer com que esse piso existisse, ele já teria feito. Mas essa lei, né, 5.905 de 73, que cria o Conselho, né, Regional de Enfermagem, o sistema COFEN-Corém, não dá a ele essa atribuição. O Corém ele não pode instituir esse piso salarial. Inclusive, agora, né, atualmente, a Carla, que é a nossa presidente do Corém, que é fiscal, assim como eu, e atualmente presidente, que é uma pessoa, assim, muito boa, nossa, que está totalmente engajada nessa causa, ela está tentando um piso salarial para Minas Gerais. Porque como está difícil a gente conseguir esse piso salarial a nível nacional, ela está tentando que isso seja feito através do governo de Minas. Então, ela está tendo reuniões né, com o nosso governador, o Zema, para que ele, né, se sensibilize com essa situação do profissional de enfermagem que ganha salário mínimo, que muitas vezes ganha salário mínimo e que trabalha dessa forma. Então, e como existe uma lei complementar, é a Lei 103 de 2000, ela deixa muito claro que o governo federal, que na verdade o governo, né, o nosso governo de Minas, ele pode instituir piso salarial para profissionais de enfermagem aqui de Minas que não tenham piso estabelecido no Brasil. Então, assim, ele pode fazer isso se ele quiser. Ele pode sim pleitear um piso salarial para nós profissionais de enfermagem, né? Para o enfermeiro, para o técnico, para o auxiliar. Inclusive, ele falou, não, mas a rede FEMIG, que são os profissionais de enfermagem do Estado, já tem um salário bom, eles ganham muito bem, eles ganham muito acima do que deveriam. Aí, o que a gente está fazendo? A gente está pedindo, solicitando, que o piso seja esse piso que a rede FEMIG ganha. Entendeu? Que eu tenho até os valores aqui, ó, os valores que são sugeridos, né? O enfermeiro é R$ 6.617,15. O técnico é R$ 4.288,85. E o auxiliar R$ 3.859,96. Débora, esse valor ainda é muito baixo pelo trabalho que o profissional de enfermagem tem, porque ele faz dentro de um serviço de saúde, pelo que ele estuda. O profissional de enfermagem, né, o enfermeiro, o técnico, o auxiliar, eles estudam. É ciência, né? Não é simplesmente um cuidado, né? Não é uma profissão que não tem ciência. É uma profissão que tem ciência. É uma profissão que merece respeito. É uma profissão que tem que ser digna, que tem que receber um salário bom, que tem que ter condições legais de trabalho. Outra coisa que eu já vou falar mais da legislação, mas eu estou falando desses pontos porque são pontos assim que eu acho importante todas as vezes que a gente tem contato com profissionais de enfermagem, né, como a gente está tendo agora, com estudantes, com enfermeiros, para que eles se engajem nessas causas, né, que é ter um piso salarial adequado, que é ter uma carga horária adequada, que é ter uma aposentadoria especial, né? Por quê? Os profissionais de enfermagem, na verdade, eu falo por mim, nós não somos ligados a questões políticas, né? A gente trabalha muito, a gente é muito voltado a essa questão do cuidado, a essa questão do todo ali, tal, do hospital e do indivíduo, sabe?
E a gente esquece dessa questão política, a gente não é engajado. Só que a gente precisa desse engajamento político para que a gente tenha melhores condições de trabalho. Isso no momento, é necessário. E a gente tem que aproveitar mesmo, infelizmente, desse momento de tristeza, desse momento assim difícil que a gente está vivendo, que é esse momento dessa pandemia, desse momento em que a gente está, né, perdendo tantas pessoas, tantas mortes todos os dias, né? E assim, aproveitar desse momento para a gente tentar ter melhores condições de trabalho, né? Inclusive, Débora, quando eu falo, né, com você em relação dessa questão das perdas, né? Os nossos levantamentos situacionais, né? Os levantamentos situacionais que nós estamos fazendo, inclusive, nos dá esses números também, né? O site do COFEM mesmo, eu entrei lá hoje para a gente ver a questão do observatório do COFEM. Olha, hoje nós estamos com 37.108 profissionais, né, contaminados no Brasil. 37 mil profissionais contaminados. Nós já tivemos, Débora, 376 mortes no Brasil de profissionais de enfermagem. Morreram 376 pessoas, né? Em Minas Gerais, morreram 15 profissionais de enfermagem. Então, quando a gente olha esses números, a gente se emociona mesmo, né? A gente tem o direito de se emocionar em pensar que 376 profissionais de enfermagem, pessoas que saíram das suas casas e que foram para um serviço de saúde, cuidar do desconhecido, né? Cuidar de uma pessoa que ele não conhece, que ele não sabe quem é. E ele deixou os entes queridos dele em casa. E ele foi para lá cuidar dessas pessoas e adquiriu uma doença que fez com que ele morresse. Então, assim, chega a me emocionar mesmo, fico super emocionada em relação a isso, né? E acho que, assim, essa emoção não pode ficar só na emoção. A gente tem que se engajar nessa luta para melhores condições de trabalho dos nossos profissionais, que agora estão evidenciados enquanto mortes, né, Débora? A gente agora está conseguindo esses números aqui, ó, 376 óbitos, né, de profissionais de enfermagem. Mas nós sabemos que os profissionais de enfermagem, antes dessa pandemia, eles morriam também. Eles morriam de H1N1, eles morriam de meningite, eles morriam e continuam morrendo de tuberculose, de doenças infecto-contagiosas em geral, né? Eles se ferem com pérfuro cortantes, né? Com material pérfuro cortante de doenças como HIV. Então, assim, eles adquirem doenças, eles morrem e as condições de trabalho estão péssimas, estão muito, né, complicadas. A gente tem que se engajar nessa luta de melhores condições de trabalho. A aposentadoria mesmo, Débora. Para a nossa última reforma agora, né, a reforma que foi realizada pelo governo, o profissional de enfermagem, ele não entrou no patamar de especial, assim, ele não vai ter nenhum benefício, não. Ele está normal. Ou seja, um homem técnico de enfermagem terá que se aposentar com 65 anos de idade. E uma mulher com 62 anos de idade. Débora, né? A gente que está dentro da enfermagem, que conhece o serviço de enfermagem e que sabe que não é um serviço só intelectual, né? É um serviço também braçal. Né? Um técnico de enfermagem, um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem, ele troca um paciente de uma maca para outra, ele leva esse paciente para um banho. Então, assim, eu não sei se ele vai ter joelho, se ele vai ter condições de coluna, né? Condições fisiológicas de chegar nessa idade trabalhando. Então, assim, temos que nos engajar, né? Temos que nos engajar, temos que fazer alguma coisa pela enfermagem, né, no Brasil, para que a gente, né, veja esses profissionais com condições melhores de trabalho, né?
condições humanas mesmo, né, de trabalho. Pode falar aí, Débora. Você quer que eu fale um pouco agora da questão mesmo da importância? Porque eu né? Eu me empolguei falando Me empolguei Fala um falando... pouquinho, né, Me Vanilson? empolguei Nós, senão falando a em gente vai ficar relação... falando aqui até amanhã, né? A gente fala, não Porque fala, se Débora? A eu for gente falar em cima, consegue. você falou, Porque fala um pouquinho da importância do nosso código de ética e principalmente das funções privativas do enfermeiro. tá, vou falar sobre isso sim. Olha, então assim, um profissional de enfermagem, né, além dessa questão das condições adequadas de trabalho, que ele tem que lutar e que ele, né, e que se Deus quiser a gente vai conseguir isso. O que é muito importante que um profissional de enfermagem tem? O profissional de enfermagem, Débora, ele tem que estar atualizado. Ele tem que buscar conhecer as leis dele, os direitos deles, os deveres deles, as competências dele. Porque o profissional que conhece as leis, que conhece as suas competências, que sabe até onde ele pode ir, que tem essa questão ética, né, que é pautado na ética, é um profissional muito diferenciado no mercado de trabalho. Mas muito diferenciado. Tanto que, às vezes, as pessoas me questionam em relação a emprego, né? Se tá difícil arrumar emprego, como que tá o mercado de trabalho. Eu falo, olha, a partir do momento, né, que você entre num trabalho e mostre que é um profissional que, além de ter conhecimentos, né, da sua área, você tem conhecimentos das suas leis, das suas competências. Você é um profissional ético, que atua né, com ética, com dignidade, né, com respeito. Não falta emprego para você, não. De jeito nenhum. Não falta mercado de trabalho para um profissional que tem essas características. Então, assim, um profissional que tem esse conhecimento é um profissional que argumenta, né? Que na equipe multidisciplinar ele tem argumentos, ele sabe se colocar, ele sabe pautar, né? Todas as coisas. Então, assim, ele vai ter respeito naquela equipe multidisciplinar. Então, assim, é um profissional diferenciado. É desafiador o fato de você ter que estudar as leis, ter que conhecer as leis, são muitas leis, mas assim, é muito importante a gente se dedicar os momentos, né, do nosso dia a dia para a leitura das nossas leis, do nosso código de ética, né? O nosso código de ética, agora em 2017, ele teve muitas alterações, né? Era um código de ética de 2007, era a resolução COFEM 311 de 2007. E ela passou a ser a resolução 564 de 2017, que foi até promulgada em 2018. E no código de ética é muito fácil, né, de se entender quais são os seus direitos, quais são os seus deveres, o que o profissional de enfermagem está proibido de fazer, o que ele não pode fazer em hipótese alguma, né? Quais as penalidades, inclusive, que ele está passível de sofrer se caso ele infrinja esse código de ética, né? A gente vê lá, por exemplo, na seção de direitos, lá no artigo 2º do Código de Ética, na seção de direito, fala que o profissional de enfermagem ele tem direito de exercer a sua profissão num local livre de risco. Então, é direito dele. Se ele está num local que tem risco, por exemplo, um local de trabalho que não tenha EPI, ele tem que denunciar isso. Ele não pode simplesmente ficar ali, ele pode se recusar, inclusive, de exercer alguma atividade que coloque a vida dele em risco, né? Por exemplo, ele vai fazer uma intubação, sendo que ele não tem uma N95, apesar que na hora da urgência, a gente sabe que os profissionais de enfermagem não se negam e nem podem, né? Acabam não podendo se negar e fazendo algumas atividades, né? Mesmo na ausência desse local, né? Que não ofereça risco. Mas o que ele tem que fazer? Denunciar isso. Falar, olha, o local que eu trabalho oferece risco, é direito dele. Né? Agora, no período de pandemia, o Corém ele abriu até um e-mail, que é denúnciascovid@coremmg.gov.br.
em que o profissional de enfermagem não precisa se identificar, né? Não é só profissional, não. A sociedade também está aberta à sociedade. E ele faz ali a sua denúncia. O que está acontecendo no serviço dele? Que não estou tendo o equipamento de proteção individual. Nós, fiscais, vamos até a instituição, a gente vai até a instituição e averigua tudo, Débora. Tudo. Se tem ou não tem EPI, a gente olha lá, vê a gramatura desse capote, por exemplo, ver qual que é a especificação dessa máscara, se realmente é uma máscara que, né, que vai ser útil, né, que vai fazer a filtragem de forma correta. Então, assim, o profissional de enfermagem, ele tem esse direito, né? Ele tem o direito também, por exemplo, o Código de Ética é novo agora, né, o 564, uma das atualizações dele é essa questão das mídias sociais. O antigo, o 311, não falava nada sobre isso, que é 2007. Se a gente for parar para pensar, né? Não tinha todo mundo, ninguém tinha celular na mão, né? Ninguém, né, filmava o tempo todo, fotografava o tempo todo. Hoje a gente vive essa realidade. E o profissional de enfermagem, ele tem direito, Débora, de se negar a ser filmado, fotografado, enquanto ele exerce as suas atividades. Isso é muito comum. Ele está num pronto atendimento, prestando um cuidado, funcionando uma vez, fica alguém ali em cima, com o celular filmando, questionando, de repente, a ação dele. Ele pode se negar, né? E fazer com que isso chegue, né, à administração, para que as medidas sejam tomadas. É direito dele, ele não tem que ser filmado no ambiente dele de trabalho. E ele não pode também, ele é proibido no Código de Ética, por exemplo, fotografar, filmar algum paciente e postar isso em redes sociais, né? Nós já tivemos dentro do conselho vários casos éticos nesse sentido, de profissionais que, por exemplo, chegou um artista machucado no hospital ou no pronto atendimento, ele tirou uma foto ali do artista, postou na rede social, né? Sem que pegasse uma declaração, sem que, né, inclusive até evidenciando qual era aquela instituição. Isso é proibido. O profissional de enfermagem ele não pode, em hipótese alguma, eticamente falando, divulgar nenhum tipo de imagem sem consentimento das partes, né? Então é importante ele conhecer o código de ética dele para ele ter esses posicionamentos, né? Saber que ele não pode. Muitas das vezes, quando a gente tem esses processos éticos dentro do Corém, a gente vai conversar com o profissional, né? Vai fazer a coleta ali, ouvir, né? Fazer a oitiva desse profissional que incorreu em um erro e pergunta a ele, nossa, mas o que te motivou? Por que você fez isso? Eu não sabia. Então, ele desconhece as leis. Ele não sabe. Eu não sabia. Só que eu não sabia, em relação à lei, você não pode não saber, né? As leis, elas existem. Mesmo que você não saiba delas, você tem que andar pautado na lei, né? De repente, vou matar alguém, eu não sabia que não posso matar. Não existe isso, né? Então, as leis, a partir do momento que elas existem, a sociedade, né? No caso nosso, os profissionais, eles têm que saber da existência dela, ele tem sim que conhecer e ele tem sim que andar, né? Pautado nas leis. Ele não pode, né, desconhecê-las, não. E desconhecer essas leis, não. É importante ele conhecer essas leis né, e praticá-las, né? O profissional de enfermagem, por exemplo, né, ele é proibido de delegar, né, um enfermeiro, no caso, ele não pode delegar uma atividade que é privativa dele para um técnico auxiliar de enfermagem. Tá vendo? Aí vai entrar outra pergunta que você me fez em relação às atividades, né, privativas. O profissional, ele tem que conhecer tudo que é atividade privativa dele, né? Porque, de repente, ele pode incorrer nesse erro de pedir para um auxiliar, para um técnico de enfermagem, executar uma ação que é privativa dele. E ele está incorrendo, né, numa falha ética. E dentro do conselho, nós sabemos que todas as falhas éticas que ocorrem, né, se chegarem ao conselho de enfermagem, pode chegar de várias formas.
através da mídia, né? Por exemplo, esse caso que eu dei, por exemplo, de postar uma foto, não sei o quê. Se saiu no jornal, o profissional de enfermagem postou, ele lá no Corém ele já vai sofrer um processo ético, né? Tendo em vista essa questão da mídia. Ou uma denúncia que acontece, né? De um profissional de enfermagem está fazendo isso e isso dentro da instituição. Então, isso vai para um processo ético. Ou, de repente, durante a nossa visita de fiscalização, a gente percebe que acontece alguma coisa lá dentro que é uma falta ética. Isso vai para um processo ético, né? Tem a comissão de ética dentro do Corém que vai apurar esses fatos e, se houver necessidade, vão ser aplicadas as penalidades cabíveis, né? Que é advertência verbal, que é multa, que é censura, que é suspensão do exercício profissional, e podendo chegar até mesmo a uma cassação, nos casos mais graves, né? O sistema COFEN faz a cassação do profissional. Ele nunca mais pode exercer a profissão, né? De enfermagem, nunca mais pode exercer enfermagem no território nacional, né? Você quer saber das atividades privativas? Você tinha falado. Pergunta aí. É isso mesmo, Débora? Eu tô falando muito. Eu diria, por exemplo, né, cada vez mais algumas atividades passaram a ser, que antes eram, que os técnicos podiam fazer, e agora são específicas da enfermagem, né? Isso mesmo. Porque exige um maior conhecimento. Isso, atividades com maior complexidade técnica. Por isso passou-se para a enfermagem, né? Isso, muitas vezes a gente vê os profissionais de enfermagem, até mesmo os próprios enfermeiros, eles não entendem o porquê. Mas antes o outro podia fazer, agora não posso. Olha só, Então, eu já ouvi essa fala mesmo, o enfermeiro falando, então, meu Deus do céu, daqui a pouco, mas como assim? É tudo para mim? Todas as atividades agora são privativas? Não, essas atividades, se elas chegaram nesse rol de privativas, né, que foi através de pareceres, através de resoluções do COFEN, né, nós temos as atividades privativas listadas na Lei 7498 de 86. Né? A gente tem todas aquelas atividades ali que são listadas, que é a chefia de enfermagem, né? Que é a questão de consultoria, de prescrição de enfermagem, de cuidado de paciente grave, né? Dos cuidados com maior complexidade técnica. Só que quando fala desses cuidados de maior complexidade técnica, na lei eles não eram listados. Quais são esses cuidados que exigem maior complexidade técnica, né? Então, o que o sistema, né, COFEN, Corém fez? Fez pareceres, fez resoluções que listam quais são esses procedimentos que exigem essa capacidade técnica do profissional, que exige também, muitas vezes, tomada de decisão, né? E é só o enfermeiro que pode fazer, né? Essas coisas que exigem essa tomada de decisão e tal. Posso dar alguns exemplos, né? De atividades que hoje são privativas de profissional de enfermagem, né? Algumas que técnicos podiam fazer e outras que nunca puderam mesmo, né? Mas, por exemplo, cateterismo. O cateterismo vesical, tanto de alívio quanto de demora. A gente tem a resolução 450 de 2013 que coloca que é privativo do enfermeiro. Então, o técnico de enfermagem ele não pode fazer cateterismo, nem o de alívio. É uma coisa simples, mas tem complexidade. Você pode causar danos, né? Então, provavelmente também, para que se chegue nessa questão, Débora, de fazer com que uma atividade seja privativa de um profissional enfermeiro, provavelmente muitos profissionais auxiliares técnicos incorreram em erros e acabaram tendo até processos em relação a essas atividades, né? O que fez com que o sistema fizesse com que fossem atividades privativas do profissional que tem graduação, né? Mas é isso, a gente tem também a sondagem gástrica, né? Resolução
453 de 2014, que ficou privativo do profissional enfermeiro. A questão do PIC, né? A passagem, o cuidado do PIC é privativo do enfermeiro. Cateterismo umbilical, né? É privativo, resolução 388 de 2011. A gasometria, resolução 390, é privativa. Essa a gente já fazia como privativa, né? Eu lembro da minha época de faculdade, só só os profissionais enfermeiros que podiam colher a gasometria, né? A questão da retirada do introdutor vascular é privativo do profissional enfermeiro. A aspiração de vias aéreas, né, dos pacientes graves é privativo do profissional enfermeiro. Tem uma resolução fresquinha que saiu agora, durante a pandemia, que é a resolução 639 de 2020, Débora, que ela fala dessa questão, é uma questão que a gente está vivendo muito agora, né, no contexto de pandemia, quanto à montagem, testagem, instalação da ventilação mecânica. É privativa do enfermeiro. O técnico auxiliar não pode fazer essa montagem, essa testagem, essa instalação, não. É do enfermeiro, tá? É privativo dele. Isso dentro da equipe de enfermagem, né? No âmbito da equipe, né? Eu tô falando no âmbito da equipe de enfermagem. E, assim, outra coisa que é importante, que todos saber, né? Se saber, é que todas essas atividades que são listadas como privativas, Débora, o profissional de enfermagem, ele tem que ser treinado, ele tem que ser capaz de executar essa atividade com desempenho seguro, tanto para si quanto para o outro. Ele tem que avaliar se ele tem essa segurança para executar, não é porque é privativo, ele vai sair fazendo, não. Ele tem que avaliar se ele, né, se ele sabe fazer, se é seguro para ele isso, né, para ele e para o paciente, né, para executar todas essas atividades privativas que existem, né? Dá tempo de falar mais um pouquinho, né? Olha lá, nós já estamos com 10 minutinhos, mas vou falando. Vai abrir para pergunta, alguma coisa assim? Não, nós vamos. Então, agora nós vamos abrir um pouquinho para as perguntas, tá? Vamos? Senão... Tá. Porque eu ia falar um pouquinho também das especialidades da enfermagem, questão dos consultórios de enfermagem, das clínicas que o pessoal hoje está abrindo, empreendendo aí, né? Que são atividades também privativas, né? Do profissional enfermeiro. Vamos ver se tem alguma pergunta. Se não tiver, eu vou falando aí, enquanto isso. Que eu gosto de falar, Débora. Ai, a Mônica, oi, tudo bem, querida? Enfermeira querida, tem muita enfermeira querida, Débora. Ô, profissão de gente querida. Ah lá, não sei, Itajubá tem alguma mobilização? Então, gente, agora, né, está mais para mim responder. Eu não sei se nós tem. Precisamos, sim. Itajubá precisa, sim, mobilizar-se. E a gente tem que começar, né? Foi como a Vanilza colocou, a nível nacional, estadual, com o engajamento político. Da gente pegar, né? E colocar pessoas, enfermeiros, técnicos que realmente lutem pela a enfermagem, né? Então, tudo isso, a gente temos que fazer uma mobilização em prol do piso salarial, né? Temos, sim. Eu não sei, mas nós só podemos fazer isso a partir do momento que a gente tem um engajamento político. Claro, claro. Os profissionais de enfermagem não são políticos mesmo, tanto que a gente não tem representatividade, por exemplo, de enfermeiros como deputados, como vereadores, como prefeitos, como governadores, né, e candidatos em geral. Nós não temos isso, nós precisamos disso, porque é dessa forma que a gente vai conseguir né, ter condições melhores. É politicamente que a gente consegue isso, né? Olha lá, tem uma que falou
Teve uma que falou que os consultórios de enfermagem estão bombando, tá, né? Ela falou aí, ó, que estão com tudo agora. E está mesmo, realmente. O profissional de enfermagem agora, ele descobriu, né? Embora a lei sempre disse para ele isso, que ele tem autonomia de fazer um atendimento dentro de um consultório, de uma clínica, que ele não tem só que trabalhar dentro de uma instituição hospitalar, né? Uma instituição pública ou privada que seja. O enfermeiro, ele pode abrir o consultório dele, a clínica dele, e desempenhar as atividades as quais ele, né, a lei permite que ele desempenhe perfeitamente. Ele pode realizar curativos, ele pode fazer passagem de sondas, ele pode abrir um home care, ele pode abrir uma clínica de vacinas, ele pode, né? O enfermeiro pode, né? Ele tem autonomia para tudo isso, né? Aí, se alguém aqui que tá assistindo a nossa live e que tenha interesse, né, de repente, de abrir um consultório, de abrir uma clínica, dá uma olhadinha na resolução COFEN 568 de 2018, que ela traz direitinho os parâmetros legais para aqueles enfermeiros que estão, né, querendo se empreender, né? Ser empreendedores aí e abrir o seu próprio negócio, né? Isso é muito bom. A gente, nós, né, do sistema COFEN Corém, a gente gosta muito disso, a gente estimula, né? Dá muito estímulo para essa abertura desses consultórios, dessas clínicas, desse empreendedorismo do profissional enfermeiro. Vanilza, chegou uma pergunta agora, né? Que em época de Covid que nós estamos, né? E como fica a enfermeira gestante? A enfermeira a gestante, na verdade, não é só em época de Covid, não. Ela tem que ser afastada de atividade insalubre. Agora na Covid, principalmente. Mas mesmo sem Covid, o profissional enfermeiro, técnico, auxiliar gestante, ele tem que exercer atividades em ambiente que seja salubre. Ele não pode ficar na linha de frente, não. Em locais insalubres, não. Ele tem que ser afastado. Geralmente, eles vão para serviços administrativos ou áreas, né? Por exemplo, na parte limpa da CME, a parte que ele não está em contato no ambiente insalubre. Uma outra pergunta que chegou aqui é que se eu abro um consultório de enfermagem, né? Eu posso... Você conhece algum caso desse consultório de enfermagem ser afiliado a um convênio médico? Olha, eu desconheço, mas é totalmente... Não, mentira, eu não desconheço, não. Eu estou falando aqui, agora eu me lembrei que eu conheço, sim. Home care. Tem vários home cares que tem esse convênio aí, né? Inclusive, quando o paciente ele precisa de cuidados de enfermagem nas 24 horas e tal, o convênio paga para o home care, né, uma empresa de enfermagem, para que tenha esse cuidado aí nas 24 horas. Então, assim, consultório, clínica, eu ainda não... Eu falei a princípio, peraí, eu desconheço, mas assim, é porque eu pensei mais no consultório mesmo, né? Consulta de enfermagem. Eu desconheço alguma que tenha esse convênio. Mas enquanto home care, tem muitos home cares, né? Que tem esse convênio médico, sim. É possível. Viu? E o consultório, de repente, é uma possibilidade de que o convênio abra essa parceria também. Não tem nada que impede, não. Ah lá, existem psicólogos, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, farmacêuticos, exatamente, que são conveniados. Então, não há nenhum impedimento quanto a isso, não. Se o convênio, né, propor essa parceria, o enfermeiro ele pode e deve aceitar, né, desde que ele faça dentro desse consultório, dentro dessa clínica, atividades que são de enfermagem, que ele, né, não ultrapasse os limites legais, ele pode, né, ter o convênio e fazer tudo, viu, Camila? Pode sim. Aqui, então, Débora.
Que delícia estar aqui com vocês. Eu tô em êxtase. Tô morrendo de gosto. Saudade que eu tava dessa escola. Gente, se alguém tem mais alguma pergunta, nós já estamos chegando no final, mandem, tá? Que falta pouco tempo. Obrigada. Né? Show de live. Sabe por que eu gosto tanto da faculdade né? Agora é faculdade, na minha época era escola, né, Débora? Escola de enfermagem. Agora é faculdade de enfermagem. É que a formação suas aí, Débora, contribui muito pra gente como ser humano, sabe? Eu não fui formada só uma enfermeira aí, sabe? Eu saí daí, eu fico emocionada. Eu saí daí um ser humano melhor, sabe? Eu saí uma pessoa melhor. Eu saí daí uma pessoa que olha o outro com outros olhos mesmo, assim, sabe? Então, em toda a minha experiência profissional, tanto na parte assistencial, como agora na fiscalização, eu tenho um olhar diferenciado, sabe? Para o ser humano, sabe? Eu não vejo só um profissional de enfermagem, não. Eu vejo uma pessoa que é um profissional de enfermagem. Uma pessoa que deixa tudo na casa dela e que vai para ali cuidar do outro, sabe? E isso é muito de vocês também, assim, sabe? Da forma que vocês conduzem a formação da gente enquanto profissional de enfermagem, sabe? Então, eu tenho muita gratidão, mas muita gratidão mesmo, assim, que não cabe em mim. De tudo que eu vivi aí, de tudo que vocês me ensinaram, de tudo que eu me tornei, assim, por vocês. Então, nós estamos, né, já encerrando a nossa live. Vanilza, agradeço de coração você ter participado. Também agradeço, tá? Débora. Muita gratidão. Vou chamar você para outras coisas, para falar mais sobre um pouquinho, né? De outros assuntos que estão surgindo aqui, né? A questão do protocolo que nós temos quando trabalhamos na rede básica, se podemos ou não prescrever medicamento, né? Que dá uma live muito isso, boa, né? Dá uma outra live, isso mesmo. Dá uma outra live, dá uma né? Outra live. Então, eu gostaria, né, Quando de agradecer. acabar a pandemia também, eu vou aí um dia pessoalmente dar um abraço na Cê. Estou esperando bem. Sua saudade da Cris. Nossa, da Cristiana, ela tá aí ainda, né? Tá. Saudade, nossa, muita saudade de muita gente boa. Ai, meu Deus, Valdineia. Tá aí também ainda? Não sei. Oi? A Valdineia. Tá aí também. É a Cris. Ivandira tá aí também. Ivandira tá aí. Eu tô participando aqui da live, fazendo pergunta. Que gracinha. Beijão pra vocês. Eu morro de saudade de vocês. Enfermeiras lindas. Muita saudade. Eu tô até com medo de falar nome aqui e esquecendo de gente. Nossa, Zé Vitor. Ô, gente. Tanta gente boa. Nossa... que assim, que fizeram tanta diferença na minha vida. Beijão em todo mundo aí. Então, eu agradeço também, né, a todos que participaram conosco dessa live e dizer que quem perdeu a nossa live, ela pode assistir no IGTV do Instagram da faculdade, tá? E no canal do YouTube. Ótimo, tá? Ótimo. Que vai estar lá, gravado lá. Vanilza, muito obrigada. Beijos para você. Eu que agradeço, Débora. Foi ótimo. Nós vamos voltar de novo para falar de outros assuntos, tá? Vamos, se Deus quiser. Vamos sim. Um abraço para todo mundo aí. Fica com Deus. Muito obrigada. Obrigada mesmo, gente. Um abraço. Então, vamos encerrando, né?